Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E eu quero começar hoje com essa palavra de João, capítulo 20, versículos 22 e 23, que são a base da instituição do sacramento, da penitência, também chamado de reconciliação e confissão. Jesus mesmo soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, lhes conferiu poder e autoridade para perdoar os pecados. Então, isso é um sacramento da igreja, um dos 7 sacramentos. E hoje não vou falar especificamente sobre esse sacramento, mas a experiência que eu tive com esse sacramento. Na verdade, foram duas. A primeira foi em 2012, quando o padre Marcelo Gomes, um abraço para você, meu irmão. Se você, meu irmão, não, né? Querido padre, pai de tantos, se você estiver assistindo esse vídeo, eu me confessava regularmente com o Padre Marcelo, ele era meu diretor espiritual, e no final de 2012 ele partilhou uma experiência que ele teve assim muito bonita da entrega da vida dele como sacerdote, para que eu pudesse ser ajudado de alguma forma. Então Deus me deu a graça de ter uma experiência muito bonita. Quando eu saí da confissão com ele, eu cheguei na minha casa e eu vi assim o sangue de Jesus me banhando, me purificando da cabeça aos pés. E Deus me deu a graça de escrever esse soneto que vocês sabem, né? Um, uma espécie de poema, uma poesia chama soneto, né? A classificação com 14 versos. São 2 quartetos e 2 tercetos. Então, eu vou recitar esse soneto aqui. Não é muito comum eu ter inspiração para escrever sonetos, então por isso são coisas que eu acho muito bonitas quando Deus me dá a graça de escrever. Então, esse soneto se chama Reconciliação. Ao me prostrar aos teus pés, sinto o teu sangue jorrar sobre minha vida, purificando meus pecados, me lavando e edificando mais uma vez. Pois nessa reconciliação sinto-me refazer. Sinto uma profunda alegria pulsando em meu ser, pois sua luz me envolve dos pés à cabeça, por dentro e por fora, tua graça acontecendo e todo o meu ser fortalecendo. Te dou graças por me inundar com tua presença, me curar, libertar e me permitir nascer de novo, impulsionando a ter uma fé provada. Te glorifico por tua pessoa manifestada, nesse sacerdote que sempre mais que o dobro do que compreendo desfaz de morte e condenação toda a sentença. Então tá aí, eu coloquei no blog em janeiro de 2013, então fazem 9 anos que eu tive essa experiência. E também em 2017, então estamos falando 4 anos depois, eu tive uma segunda experiência do sacramento da reconciliação. Dessa vez eu já morava em Belfast, já estava lá, já tinha me perdido, me encontrado, me perdido, me encontrado, e até então eu não tinha encontrado um movimento, algum amigo assim firme que me ajudasse, não tinha estrutura vivendo fora do Brasil para viver a vida na graça como eu vivia aqui no Brasil, né, com o auxílio dos meus irmãos do grupo de oração Messias da Paz. Enfim, estando lá, eu fui convidado a participar de um encontro chamado eu acho que é Young Adults Catholic Conference, é a Conferência Católica de Jovens Adultos da Legião de Maria. Vocês podem ver que aqui no canal eu tenho 2 vídeos que eu cobri os eventos de 2018 e 2019, mas esse eu participei em 2017 pela primeira vez. E vivendo fora do Brasil, tendo me afastado e voltado para a vida da graça, para mim foi um impacto, assim, uma coisa maravilhosa. A experiência em si foi com o padre Andrew Black, que é um padre excelente, que ele era capelão do hospital da cidade de Belfast, depois
Mais recentemente ele foi transferido para Roma e o pessoal lá em Belfast estava sentindo a falta dele. Mas enfim, essa experiência, no momento que eu estava me confessando, eu tive a graça de, com os olhos da fé, enxergar assim como um campo de batalha. E a igreja era como se fosse um hospital, e o padre é como se fosse um médico. E eu vi aquela cena assim, no momento que eu terminei de confessar os meus pecados, o padre estendeu as mãos, né, para me dar absolvição. E naquele momento exato, Deus me deu a graça de ver como se fosse forças, energias, uma coisa preta assim, saindo de mim no momento que ele me dava absolvição. E era como se fosse assim, ele sugando, saindo da minha alma, saindo do meu espírito, saindo de dentro de mim, indo para as mãos dele, sendo dissipado todo o mal, toda a força do pecado, aquilo que o pecado tinha deixado em mim. E eu me vi purificado. Assim, foi uma graça extraordinária, porque é isso que acontece sempre, mas nós não vemos. Então Deus me deu a graça de ver isso acontecendo, e eu contei para Marita, que é minha esposa, mas que na época era a minha namorada. E eu descrevi para ela, o padre estendeu as mãos e eu vi essa energia, essa coisa preta saindo de mim e as mãos dele dissipando. Então ela fez um desenho. Então eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eita, apagou a luz aqui. Essa é a descrição perfeita do que aconteceu comigo. O padre Andrew Black estendeu as mãos na hora da absolvição e como essa coisa preta aqui do pecado saiu de mim. Então, o sacramento da reconciliação, da penitência ou da confissão é maravilhoso. Então é isso que fica para hoje e nos vemos no próximo vídeo.